Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrito pelo apóstolo João, capítulo 2. João, capítulo 2, vamos ler no finalzinho, a partir do verso 23. Hoje é dia de ceia do Senhor. Nós partilhamos esse momento mensalmente para lembrar que o Senhor entregou sua vida por nós, que Ele derramou seu sangue, entregou seu corpo em nosso favor. Então, João capítulo 2, a partir do verso 23, a palavra do Senhor diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, está falando aqui de Jesus, enquanto ele estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Vamos pular agora, continuar no capítulo 3, verso 1, diz assim então: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo, diga-se todo, o que nele crer tenha vida eterna. Vamos ler até aqui por enquanto. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra, ela é viva, eficaz. E nós queremos nesta manhã, Senhor, ser ministrados por ela, mas não apenas ministrados. Queremos que a tua palavra possa penetrar no profundo do nosso ser, a ponto de que essa palavra apenas não seja ouvida e compreendida, mas seja transformada em ações, para que nós possamos viver essas verdades na nossa vida cotidiana. Nos ajuda, nos capacita, nos dá discernimento espiritual para compreender, e que essa manhã possa ser uma manhã de salvação, de libertação, de restauração e de cura para a glória do teu nome. Que eu diminua para que tu cresças e que tu possas prevalecer como supremo pastor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nesse contexto, então, Jesus ele estava, como vimos aqui, em Jerusalém para a festa da Páscoa. E Jesus operou muitos milagres, sinais e prodígios, maravilhas. Porém, muitos creram realmente. Só que é interessante porque
existe um tipo de fé que não é para redenção, ou seja, para redimir os pecados. Existe um tipo de fé que é apenas por admiração ou por conveniência. As pessoas procuram muitas vezes alguém quando estão numa situação difícil, querendo uma oração, querendo uma ajuda. Mas essa fé é apenas uma fé circunstancial e não é uma fé redentora. Muitos vêm a Jesus por causa dos milagres, dos sinais, dos prodígios, porém ainda não conheceram o Senhor e Salvador. E justamente esta mensagem desta manhã de domingo de ceia, hoje, né? O segundo domingo de março, eu quero intitular essa mensagem: é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Não adianta, amados, a gente viver uma vida apenas tendo uma fé circunstancial, uma fé que apenas nos leva a querer milagres, ou uma fé que é interesseira. Nós precisamos entender que existe uma fé que é redentora. Assim nós vemos nessa história um personagem que, por causa de tudo que ele viu, ele se aproximou de Jesus, a tal ponto que ele vem e diz assim: olhe, no capítulo 3, no verso 2, ele veio a Jesus à noite e disse assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Muitas pessoas reconhecem Jesus, mas não conhecem Jesus. É diferente. É diferente você reconhecer alguém, mas ter intimidade com esse alguém. E aí então nós precisamos entender primeiro quem era Nicodemos. Nicodemos, diz a palavra, era um mestre da lei, um doutor na lei, um profundo conhecedor da lei. Era um homem admirado pelos judeus. Era um homem que tinha certa admiração porque era um conhecedor. Assim como nos nossos dias a gente admira um juiz que conhece muito, uma pessoa que é doutor em alguma área específica da ciência ou de outra área da vida cotidiana, e você admira essa pessoa porque ele tem muito conhecimento. Não tem essas pessoas que a gente admira porque tem muito conhecimento? Assim era Nicodemos, era admirado pelos judeus. Nicodemos era um homem que jejuava 2 vezes por semana, que frequentava a sinagoga, que ele tinha tudo para ser um homem de ética e moral irrepreensíveis. Só que Nicodemos não tinha nascido de novo. Porque nem a moral, nem a ética, nem o conhecimento nos garantem sermos nascidos de novo. E aqui então Jesus tem uma conversa com Nicodemos. E Nicodemos então, ele sendo o mestre da lei, ele chega para falar com Jesus, mas note aqui, muitos têm vergonha de se relacionar com Jesus por ele não ser reconhecido pelo mundo. Muitos têm vergonha de dizer: eu sou cristão, porque o mundo não aceita isso. Porque o mundo dá valor a outras coisas. Quando eu falo mundo, eu falo em sistema. Esse sistema que nós vivemos, ele valoriza outras coisas. Tenho plena certeza que mais tarde, quando você estiver almoçando com seus amigos ou sua família, se você dizer: não, eu estive na igreja, tu é doido, perdeu seu tempo, poderia estar aqui, batendo papo, tomando um bom vinho. Nada contra o bom vinho. Mas o mundo é assim, o sistema, ele nos cega. E aí então, nós precisamos entender que Nicodemos estava cego, cegado por isso. É por isso que ele vai de que horas? Ele não vai para ser visto durante o dia, ele vai à noite. O que diz? Ele veio a Jesus de noite, escondido.
Sabe por quê? Porque muitos de nós nos preocupamos. O que vão dizer? O que dirão? E ele foi nessa condição. E aí então nós precisamos entender que o meio pelo qual as pessoas chegam a ter um encontro com Jesus, ele não é importante. Muitos vão vir de maneira interesseira, sim. Mas o importante não é como chegou, o importante é o impacto que essa pessoa teve ao se encontrar com Jesus. Isso é o que importa. O meio para o qual você chegou aqui, não importa. Mas o importante é o impacto que essa palavra tem sobre a sua vida. O impacto é o importante, perdão, o impacto que Jesus tem sobre a sua vida, sobre a minha vida. Isso é o que é importante. E Jesus é muito claro. Veja o que ele diz no verso 3 do capítulo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Coloca na King James, por favor, Diego. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pode voltar para a NVI. É isso que é importante. Jesus está dizendo: olha, você pode ser conhecedor, você pode ter toda a teologia, todos os livros, ter lido toda a enciclopédia Champlin, ter lido todos os esboços desse mundo, mas olha, ninguém pode fazer parte desse reino se não nascer de novo. E aqui eu quero, depois dessa introdução, entrar no processo para esse novo nascimento. Existe um processo para que você e eu tenhamos passado de admiradores para redimidos. E o primeiro processo é o reconhecimento da nossa condição. Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos somos pecadores. Já nascemos com essa condição. Você e eu, ao nascer, já nascemos com a semente do pecado. Estávamos aqui na loja e nossa netinha tem 4 anos. E ela foi fazer alguma coisa que já evidencia o pecado na vida dela. Porque ela já nasceu com isso. Assim como eu já nasci, assim como você já nasceu. A maldade no nosso coração. E aí então nós precisamos reconhecer isso. Esse é o primeiro passo, amados. Não adianta. Nós precisamos reconhecer. Precisamos entender primeiro que Deus criou o ser humano para ter um relacionamento único. Porém, por um ato de desobediência, o homem, ele decidiu se afastar de Deus. Muitos acham que foi por comer do fruto, que alguns até falam que é maçã, mas não foi maçã. A Bíblia não fala se foi, que fruto foi. Não foi nem maçã, nem jaca, não se preocupe. Pode ter sido qualquer outro fruto. Mas, qual foi o ato? É a desobediência. Jesus disse assim em Gênesis 3, o homem, você não deverá comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o ser humano deu ouvidos ao inimigo. E por esse ato de desobediência, nós nos afastamos de Deus. E é por isso que o ser humano tem essa inclinação de pecar. Jamais nós vamos ter a capacidade de buscar a Deus por nós mesmos. O ser humano, ele está espiritualmente afastado de Deus e nenhum homem tem a capacidade de buscá-lo
se não for uma intervenção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos compreender isso. É justamente aí que existe a providência divina. A esperança para a nossa alma é a ponte que une esse abismo que foi aberto pelo homem. Essa ponte chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa ponte. Jesus Cristo é esse caminho que, novamente, ele traz essa condição de você e eu poder nos aproximar de Deus. Mas não é apenas necessário você ter essa consciência de que você e eu somos pecadores. Não adianta. Há um segundo passo nesse processo. É necessário nascer de novo. Você e eu, então, podemos ser os seres mais religiosos, mais conhecedores, mais cumpridores da lei, com a moral e ética ilibada, que sejamos os mais corretos da face da terra, mas isso não nos garante entrar no reino dos céus. Eu gosto do silêncio, né? Porque isso nos faz refletir. Às vezes nós pensamos assim, não, eu não roubo, eu não mato, eu não traio minha mulher, eu não traio meu marido, eu não faço isso, aquilo, vou direto para o céu. Deixa eu lhe dar uma triste notícia. Se você ainda não nasceu de novo, você vai direto para o inferno. É forte, mas é uma realidade. E que a minha responsabilidade como pastor é alertar você dessa condição. Hoje muito pouco se prega nos púlpitos das igrejas sobre céu e inferno. É mais fácil você pregar sobre a prosperidade. Olha, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, bem-sucedido. Vai do modo certo e da maneira certa, daquilo que Deus tiver para a sua vida. Mas de que vale você ter uma conta bancária com milhares de euros se não tem a paz com Deus? Nós precisamos entender isso. E apenas existe um meio para que você e eu possamos entrar no reino de Deus. E esse meio chama-se o novo nascimento. Jesus aqui, ele não sugere a Nicodemos, olha, seria bom nascer de novo. Não, ele afirma, só existe uma maneira, Nicodemos. E essa maneira de você fazer parte do reino de Deus é através, única e exclusivamente, do novo nascimento. E aí ele então vai ter uma outra conversa. Nicodemos, ele fala, como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. No versículo 4, agora no verso 5, respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui Jesus está sendo claro com ele. Ele está falando em termos que o próprio Nicodemos entendia. Olha, você já nasceu da carne. Todos nós aqui já nascemos da carne. Seja pelo meio natural ou por cesáreo. Nascemos da carne. Já estamos aqui na terra. E temos apenas uma única certeza quando nascemos. Sabe qual é? Que vamos morrer. Quando a gente nasce, quando a gente chega aqui, a única certeza que a gente tem é que um dia partiremos. E isso é que nós precisamos compreender. Justamente é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Olhe, você já nasceu da carne, então está na carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. E Jesus está falando para Nicodemos, esse novo nascimento, ele precisa ser anunciado.
Esse novo nascimento, ele precisa ser vivenciado. Esse novo nascimento, ele precisa ser evidenciado. Mas o que então seria esse novo nascimento? Vamos ver. Estar dentro de uma igreja, sendo líder ou até pastor, não necessariamente garante você ter nascido de novo. Nicodemos era um líder e conhecedor. Reconhecia Jesus como mestre. Ele até fala, né, no verso 2, mestre, porque ele reconhecia Jesus como mestre. Mas o reconhecer Jesus como mestre, ou ser um líder, ou um conhecedor, não garante a nossa entrada no reino dos céus. Deus não quer apenas cuidar da nossa aparência externa, mas principal do nosso interior. E o que significa então nascer de novo? Nada mais do que transformar a sua antiga natureza numa nova. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É um novo nascimento, nos leva a um entendimento, olha, se eu estou em Cristo, se eu nasci de novo, eu sou nova criação. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E aí então nós precisamos compreender, nada mais é do que transformar a nossa antiga natureza. Vamos permanecer com essa natureza ainda pecaminosa? Ainda vamos. Ainda dá vontade de bater em alguém, ainda dá vontade de mentir, mas sabe qual a evidência de que você nasceu de novo? É quando você tem essa vontade, o Espírito Santo incomoda você. E ele disse: meu filho, minha filha, você não tem mais essa natureza. Dá lugar para que eu possa comandar a sua vida, diminuir o seu eu, porque muitas vezes a gente quer, né, com a nossa... nós queremos subir assim, a nossa carne quer reagir, quer sair, quer... Quantas vezes, ao maltrato de uma pessoa ou de um cliente, a gente quer retrucar com a mesma moeda, mas aí na hora, eita, vamos matar a velha natureza. Vamos diminuir essa natureza antiga, para que possa sobressair a natureza nova, que não é minha, porque a minha só faz coisas erradas, mas é a de Cristo, que só quer fazer o bem por nós. Você não precisa passar por uma reforma, por um retoque, por um conserto. Você precisa ser reconstruído novamente numa nova criação. É importante entendermos isso. E aqui existe um mistério tremendo. Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Portanto, ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza terrena. Quando você e eu nascemos aqui na terra, apenas temos uma natureza, que é a natureza terrena, porque somos filhos dos pais aqui da terra. Então, nossa natureza é terrena, né? Temos a natureza terrena, pois fomos gerados por pais terrenos. Mas Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nos dá a oportunidade de nascer da água e do Espírito. Aí está em João capítulo 3, verso 5, o que é que vai dizer? 5 e 6. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ele está dizendo, ou seja, agora a nossa natureza terrena, ela recebe uma nova natureza, que é a espiritual. A partir do novo nascimento, em nós habita o Espírito Santo, e assim na nossa mente é transformada. Há uma palavra grega que é metanoia, essa transformação, e os nossos olhos espirituais são abertos. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 a 15, nós vamos ver
O que diz a palavra? 1 Coríntios 2, versos 10 a 15. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Nós precisamos compreender isso, amados. Agora nós estamos numa nova etapa. Você que nasceu de novo, você agora começa a discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque quem habita em você é o Espírito Santo. Portanto, para nascer de novo, nós precisamos o quê? Uma intervenção do alto. E essa intervenção, ela chega sem esperar. Você talvez não estava esperando. O Espírito Santo tocou você. Não existe ninguém na face da terra que seja irrecuperável. Eu me lembro de um professor que nós tivemos no seminário, pastor, teólogo, missiólogo. Ele contou como foi a conversão dele. Ele nasceu no lar cristão, mas filho de cristão não é cristão, tá certo? Cada um tem que ter a sua experiência. E aí, então, ele contava que a mãe orava, mas ele estava afastado. E ele, jovem ainda, estava num bar, bebendo, ao lado de amigos e amigas. E naquele momento, naquela noite, a mãe dele estava orando, exatamente nessa hora. Ele, já embriagado, foi tocado pelo Espírito. Sabe por quê? Porque o vento sopra onde ele quer. A gente às vezes diz, não, você só pode se converter dentro de uma igreja. Não, negativo, a gente não pode afirmar nada, porque ele faz como ele quer. E ele então saiu daquele bar, mesmo tombando, e foi para sua casa. E aí entregou sua vida a Jesus, com sua mãe. Às vezes a gente estereotipa, né? Vamos estereotipar. Tem que ser só assim, porque eu penso que é assim. Olha, as coisas de Deus são diferentes das que nós pensamos. Tantos testemunhos que a gente teria para contar. Mas não existe na face da terra ninguém que seja irrecuperável e que não possa ter acesso a esse novo nascimento. O que diz João 3, capítulo 3, verso 8? O vento sopra onde ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nós não podemos estereotipar. Eita, agora saiu, não saiu. Você sabe fazer estereotipos, né? Não podemos. Tem que ser apenas assim. Não. Olhe, para finalizar, nós precisamos entender que o novo nascimento, ele só é possível por causa de uma obra. A obra redentora na cruz do Calvário. Sem essa obra, nada seria possível. Vamos continuar a leitura, então. Gostaria de continuarmos no capítulo 3 de João,
a partir do verso 13. Diz assim então: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma em que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. A primeira vez que eu li esse texto, eu era adolescente, e me perguntei como é que Jesus aqui está comparando o sacrifício que ele vai ter, o sacrifício dele, com aquilo que Moisés fez no deserto, levantando uma serpente. E com o tempo eu fui entendendo, amados, o que acontece quando alguém é picado por uma serpente. O veneno entra na corrente sanguínea. E o antídoto é qual? É o próprio veneno. Então aqui Jesus está dizendo, olhe, só pode ter o antídoto de um veneno de serpente, com o próprio veneno da mesma serpente. E aí eu compreendi que quando Jesus estava caminhando pela via dolorosa, ele carregava o veneno que era seu, que era meu. Ele carregava o pecado seu e o meu. Ele carregava a sua iniquidade e a minha iniquidade. Ele carregava as suas maldições e as minhas maldições. Ele carregava tudo aquilo que não presta. Sem precisar. Só por amor. Por amor a você, por amor a mim, por amor à humanidade. Por amor, talvez, aquele assassino. Por amor, talvez, aquele estuprador. Que hoje, humanamente, a gente condena. E é condenável, mas existe a lei da terra para fazer isso. Mas não existe ninguém que seja irrecuperável aos olhos de Deus. Não existe aquela alma que tenha feito, por mais sujo e pior que ele tenha feito, não existe aquele que não tenha um olhar de compaixão da parte de Deus por ele. É por isso, amados, que quando eu falo que nós precisamos nos preparar como igreja para não ficar julgando os que chegam aqui. Olhe, nem você nem eu somos juízes. O justo juiz é o Senhor. Sabe o que nós devemos fazer? É abraçar aquele que chega. Porque a obra é de Deus. Paulo vai falar em Coríntios. Olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é do Senhor. A gente faz alguma coisa aqui, faz outra, mas a obra, quem faz é o Senhor. Ele que faz a obra redentora na nossa vida. Eu posso ser um instrumento, e como digo e repito em alto e bom som, para que nem eu nem você ache que eu sou melhor. Eu sou um vaso rachado, quebrado e lascado. O pior que pode estar aqui. Mas mesmo assim, a obra é dele. Ele me usa. Amados, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nossa condição, somos pecadores. Não existe ninguém, por mais moral e eticamente correto que exista na face da terra, que possa entrar direto ao reino dos céus, sem ser por meio do novo nascimento. Existe apenas uma maneira de entrar no reino de Deus. Chama-se Jesus Cristo. O seu sangue, ele foi derramado por você e por mim.
E eu quero dizer nessa manhã, como eu falei na terça-feira, aqui no campo da feira, nós não estamos tratando de religião. Porque agora vou nascer de novo, vou me tornar, né, um evangélico. Olha, nascer de novo é além de ser religioso. Ser religioso não salva ninguém. Você está nessa igreja, ou na igreja católica, ou onde for. Isso não salva. A minha responsabilidade é alertar você sobre isso. Tem pessoas que vão estar diuturnamente, de domingo a domingo, numa igreja católica ou evangélica, mas não nasceram de novo. E tem pessoas, pasme você, que talvez não estão dentro de uma igreja, nem evangélica nem católica, mas que entenderam isso no coração e nasceram de novo. Mas como assim? Nós somos juízes para julgar. Mas uma vez eu fui ministrado da seguinte maneira por Deus, para que eu pudesse entender. Se Deus diz assim, no verso 15, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Imagine se nessa comunidade não existe nenhuma igreja, mas o Espírito Santo tocou essa pessoa. Ela vai se perder, porque não tem uma igreja para frequentar. Não, se ela creu, ela tem a vida eterna. É por isso que nossa responsabilidade como igreja é poder chegar a cada lugar com essa mensagem do reino. Muitas vezes vamos até falar, mas a maioria das vezes não precisamos abrir a boca. Precisamos apenas demonstrar com a nossa vida o que Cristo fez por nós. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Eu não sei a condição que você tem. Não sei como você chegou aqui. Como eu falei, não sou juiz para julgar. É Deus que sonda os corações. Mas a minha responsabilidade como pastor é alertar você sobre essa condição. E declarar que você tem uma oportunidade hoje. A oportunidade de verdadeiramente nascer de novo. Talvez você está aí e disse assim, mas eu já fui batizado na igreja católica. Eu até fui batizado na igreja evangélica. Mas muitas vezes esses batismos não garantizam um novo nascimento. Eu gostaria que você pudesse compreender essa essência da mensagem desta manhã. E se você compreendeu, gostaria de orar por você. Para que você pudesse nesta manhã ter acesso a esse reino. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo a obra. Não é uma obra do pregador, do pastor, não. Porque essa obra não é humana, é uma obra espiritual, extraordinária. Eu vou fazer uma oração agora e se você quer fazer essa oração repetindo, mesmo aí assentado no seu cantinho, faça essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que já nasci com a semente do pecado, mas também reconheço que o Senhor enviou seu Filho para morrer em meu lugar. Por isso, em nome de Jesus,
Escreve o meu nome no livro da vida. Que eu possa nascer de novo para poder ter esse acesso ao reino de Deus. Me ajuda, Pai, a poder compreender os teus caminhos. Apaga todas as minhas iniquidades. Apaga todas as minhas transgressões. Apaga os meus pecados. E me recebe como teu filho, como tua filha. Em nome de Jesus.